O que tem feito, você acha, cair, né, praticamente todos os fundos imobiliários, todas as ações, todos os ativos de renda variável tiveram uma queda recente, né, que tem sim algum fundamento, uma surpresa que ninguém esperava. Mas o que você acha que pode ter feito ser uma queda talvez exagerada e que talvez até tenha se tornado alguma oportunidade? O que pode ter sido isso? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de questões técnicas, de garantias, de estrutura e de ações que os gestores estão tomando, igual alguém já perguntou aqui, tá bom? O que você acha que foi o que mais fez gerar essa queda atual? O que é um fundo imobiliário de verdade, né, Ibrahim? Um fundo imobiliário, ele nada mais é do que um veículo, né, que tem um CNPJ e que os gestores, ao criar esse veículo, eles apresentam uma tese de investimento para o mercado e os investidores que acreditam nessa tese acabam fazendo um aporte, né, adquirindo cotas desses fundos imobiliários. Só que uma vez o dinheiro entrou no fundo, o que o gestor tem que fazer é seguir aquela tese que ele apresentou, né, e pegar esse recurso e aplicar no mercado imobiliário baseado nessa tese. No Brasil hoje, de forma geral, tem alguns tipos de tese dentro dos fundos imobiliários. Tem a tese do segmento de shoppings, né, que foi uma das primeiras e uma das maiores, que esse gestor pegava o dinheiro e comprava a participação em shoppings. Tem a tese dos fundos de logística, que esses gestores pegavam esses dinheiros e compraram galpões logísticos, né, imóveis relacionados à logística, né? Tem um também que é muito conhecido, que é os fundos de papéis, que os gestores pegam um recurso e compram recebíveis imobiliários, né? Tem também um segmento chamado de desenvolvimento, que o gestor pega esse recurso e entra de sócio em empreendimentos imobiliários, na maioria deles residenciais, mas acaba em forma geral de desenvolvimento. Então, gente, muito importante, um fundo imobiliário nada mais é do que um veículo que adquire participações em ativos relacionados ao segmento imobiliário, tá? Então, assim, uma grande vantagem desses veículos é que a forma de captar recurso, a forma de levantar capital dos fundos é através de emissão de cotas. Existe uma regra na CVM que os fundos imobiliários não podem pegar dinheiro emprestado. Então, na sua maioria, eles não são alavancados. Então, eles são proprietários de ativos imobiliários e eles não devem dinheiro, né? Então, isso, numa crise, acaba sendo benéfico. Sim. Porque ele tem aquela garantia real, ele tem a propriedade real daquele ativo, né? E ele não tem obrigações de compromissos de endividamento. Diferente de empresas, né? De empresas ou patrimônio. Você tem lá o seu patrimônio, mas você pode pegar uma dívida. Então, você tem um patrimônio lá de 100 milhões de reais e você tem uma dívida de 50 milhões de reais, tá, né? Ok, você tem duas vezes o seu patrimônio em relação à dívida. Agora, se o seu patrimônio cair por causa de uma crise para 50, você acaba ficando numa situação delicada. E se o seu patrimônio for para 30 e sua dívida for para mantiver em 50, você pode, teoricamente, quebrar a empresa, tá? Então, é muito importante. Os fundos imobiliários, devido a essa impossibilidade de alavancagem, eles não podem quebrar, tá? Eles não podem virar pó como uma empresa devido à impossibilidade de alavancagem do veículo. Tá? Que já responde até uma pergunta de um seguidor aí, se ele tem medo de quebrar e ficar sem o dinheiro dele. Isso existe em qualquer mercado, em qualquer empresa, etc. Mas no mercado de fundo imobiliário em si, isso acontecer seria num caso de crédito, de inadimplência, alguma coisa extrema que não é factível normalmente, porque um fundo no Brasil ele não pode se alavancar, né? Ele tem que investir exatamente no segmento imobiliário, o que ele tem de dinheiro exatamente, né? O máximo que ele consegue investir, né? Exatamente. Mais ou menos por aí, então, né, Diego? Mais ou menos por aí. Então, isso é de uma forma um conforto para o cotista, né, que tem um dinheiro no fundo imobiliário. Agora, vamos dar um exemplo aqui mais simples. Vamos supor que esse fundo comprou um único prédio, tá? Comprou lá o prédio que vale 100 milhões de reais. Então, os investidores colocaram 100 milhões, ele foi lá e comprou o prédio a 100 milhões de reais, e esse prédio está alugado, tendo rendimentos, tarará, tarará.
Essa avaliação de 100 milhões do prédio, ela não altera do dia para a noite, né? Aquele prédio vai continuar valendo 100 milhões, tá? Uhum. Isso, eu queria dar o exemplo da cota patrimonial, tá? Então, Certo. o valor desse prédio, desses 100 milhões de reais, é a cota patrimonial, é o valor que foi adquirido o imóvel, tá? Só que toda vez que você for investir num fundo imobiliário, você tem que entender essa cota patrimonial, quanto que ela está, né? Hoje tem uma série de ferramentas para a gente conseguir enxergar quanto que está essa cota patrimonial. E é importante olhar uma segunda cota que o fundo tem, que é a cota de mercado, tá? Uma vez esses fundos não... Tá tudo bem? A ferramenta que se criou é a cota de mercado que o investidor pode vender e comprar no mercado secundário. Então, influenciada pela oferta e pela demanda, essa cota de mercado pode oscilar, tá? Então, lembrando que o patrimonial lá está em 100 milhões, se essa cota de mercado está em 120 milhões, quer dizer que ela está negociando 20% de ágio. Se essa cota de mercado está 80 milhões, ela está sendo negociado 20% de deságio. Tá? Então é muito importante os investidores entenderem essa diferença da cota patrimonial para a cota de mercado. Tá? E antes dessa crise do corona, o que estava acontecendo, que muita gente estava até um pouco já colocando em discussão, será que os fundos imobiliários não estão muito caros? Porque existiam alguns fundos, devido ao excesso de demanda, que estavam tendo a sua cota de mercado acima ou bem acima da cota patrimonial. E eu venho aqui declarar que sim, se a cota de mercado estiver acima, pode ser que esse fundo estivesse caro para um novo entrante. Tá? Só que o que aconteceu nesse momento de crise? Algumas pessoas, pelo pânico causado, pelo esse medo desse vírus, começou lá sem raciocinar, começou a vender as cotas de mercado. Mesmo que a cota patrimonial lá estivesse em 100 milhões e a cota de mercado estava em 120. Aí o cara, não, eu vendo a 110, eu vendo a 108, eu vendo a 107, eu vendo a 105, eu vendo a 100, eu vendo a 97, eu vendo a 95 e essa cota baixou lá para R$80. Então, o que era um sobrepreço passou a ser um subpreço, um deságio em relação à cota patrimonial, tá? Obviamente, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado e muito cuidado aqui. Eu não estou dando recomendação de compra em nenhum fundo imobiliário, não porque a minha função não permite, né? Eu sou um gestor e não um consultor, né? Mas mais do que isso, essa volatilidade ela pode continuar, tá? Então, quem for adquirir alguma cota de qualquer fundo imobiliário hoje, mesmo entendendo que a cota patrimonial está bem acima e a cota de mercado está abaixo, aparentemente sendo uma grande oportunidade de comprar por um preço barato, essa cota de mercado ainda pode oscilar. Diego, eu comprei aqui a 90, agora caiu para 85. Sim, ela pode oscilar. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor que tem uma cura definitiva, uma vacina, um remédio que resolve essa questão do corona e ela não afeta diretamente a economia, como é o grande medo aí de muita gente, essa cota pode voltar para 120 do dia para a noite, né? Então, assim, com muita cautela, né, as pessoas que têm interesse de aproveitar essa oportunidade de comprar com preço abaixo da patrimonial, ela tem que entender que ainda tem muita volatilidade que pode acontecer no meio do caminho, tá? Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o motivo da queda, muito importante, as cotas patrimoniais ainda não mudaram, porque não teve reflexo, nem tempo hábil para ter o reflexo no valor do ativo, né? O que mudou foi a cota de mercado. Em alguns fundos, Ibrahim, que aí é muito interessante. Eu fiz o levantamento no nosso fundo, né? Para quem entrou aqui agora mais recentemente, eu sou gestor de uma empresa chamada TG Core e nós temos como nosso principal fundo um fundo chamado TGAR, TGAR11, que é um fundo imobiliário híbrido de desenvolvimento. Tá?
nós fizemos uma análise depois do início da queda, no começo de março, nesses últimos 15 dias, apenas 4% dos cotistas zeraram ou diminuíram sua posição. Tá? E nesse mesmo período, Ibrahim, o fundo caiu 20 e poucos por cento. Então, como que 4% vendendo afetou o preço de uma forma tão expressiva? E chega a ser até de uma forma irreal, porque o ativo, a cota patrimonial, ele está lá em cima, está em 133. E a cota de mercado hoje, se não me engano, fechou em 195, 194,70 aproximadamente. Então, pouca gente vendendo, como o mercado todo se recuou, as pessoas que desesperadamente começaram a vender foi jogando o preço para baixo, a cota de mercado para baixo, e que, de uma certa forma, foi assustando as pessoas e, de uma forma geral, os fundos imobiliários sofreram bastante aí nesses últimos dias. E aí uma coisa que eu acho que é uma coisa meio básica, mas é essencial, que eu tento falar muito aqui no Antifrágil, a pessoa ela entrar no mercado com a cabeça errada e com a visão errada do que ela está fazendo. Ela enxergar fundo imobiliário e até ação também como uma aplicação num papel, num númerozinho numa tela. Aquilo ali, se ele enxerga assim mesmo, se ele acha que é assim, ele realmente fica desesperado, né? Agora, se você entende que você comprou participação no fundo em um CNPJ que compra ativos imobiliários bons, a filosofia é a mesma. Eu, por exemplo, meus imóveis, eu não vendi meus fundos imobiliários, inclusive Tigar 11, como não vendi meus imóveis também na crise. Não é porque eu dei 2 meses de carência para o meu inquilino do imóvel para ele respirar, que eu acho que o meu imóvel é ruim agora e vou vender ele a qualquer preço. Né? Então, é uma questão um pouco mais sair desse turbilhão de informação, entender a essência da coisa e ficar mais tranquilo. Né? Às vezes, tudo bem, a gente precifica um ativo, às vezes não só com a cota patrimonial, mas com o fluxo de caixa que ele vai gerar no futuro. Esse fluxo de caixa pode ser afetado em 2, 3, 4 meses? Até pode. Mas isso define o preço dele para daqui 5, 10 anos? Né? Não define, né? Essa que eu acho que é a minha visão de investidor de verdade, né? Muito bem lembrado. Pode falar, desculpa. E que, assim, é uma questão de economia comportamental também, né? Desse pânico. A gente vê o tanto que a prática é mais difícil do que a teoria, né? Porque se falava muito, o investidor tem que ser de longo prazo, ele não pode entrar em pânico, etc. Na hora que está tudo bem, é fácil falar, né? E na hora que veio uma crise, a gente viu muita gente tomando decisão de curto prazo baseada no pânico, é onde aquela velha história, né? O dinheiro transfere dos impacientes para os pacientes, né?